Queridas e queridos, sou André Pascoal, estou aqui com Ágora da Escola Superior do Ministério Público para o segundo episódio com o nosso querido colega Eduardo Caetano Querubim para falarmos a respeito do caso do maníaco da Castelo. Mas tratamos, né, Querubim, na primeira parte a respeito das investigações, Exato. como se chegou à autoria, ainda que não seja a autoria real, né? E agora eu queria que você falasse um pouco sobre o processo, sobre a produção de provas, sobre as provas periciais. Isso é muito importante nesse caso. Perfeito, André. Prosseguindo, né, dando boas-vindas para quem inicia já esse episódio, agora a gente concluiu o episódio anterior dizendo que na investigação a polícia concluiu com todos aqueles reconhecimentos e enviou e se esqueceu de que em 5 dos casos do Carlos Edmilson havia coleta de material genético que viabilizaria potencialmente um confronto de DNA, um confronto de material genético ali. E de toda forma, isso foi enviado e para a polícia e para o Ministério Público, que ofereceu as denúncias, os processos correram. Em juízo, André, o que ocorreu? Como costuma acontecer nesses casos, normalmente o trabalho do promotor criminal, na investigação criminal, no processo criminal, é uma conferência, é um trabalho de ratificação, de confirmação sobre aquilo que se elucidou na polícia. Então, essas vítimas eram arroladas em geral. A vítima, né, em cada processo, foi feito um processo para cada vítima, era arrolada a vítima, um investigador que tivesse participado da elucidação. Na verdade, ali, a elucidação foi basicamente apresentar uma foto para as vítimas e depois apresentar algumas pessoas para fazer um reconhecimento. Esse investigador teria confirmado isso. E ouvi, naturalmente, o Carlos Edmilson em interrogatório. Enfim, nesses casos, os processos são muito semelhantes, eles são muito parecidos. Quando se pega o histórico de todos eles são muito parecidos. E há alguns deles, pontualmente, em que as vítimas ainda confirmam. Olha, reconheci com plena certeza, reconheci com total certeza, reconheci com total convicção. Tem uma delas que eu jamais me esqueceria do rosto dele ou de alguma coisa. O que é compreensível por vários fatores. O drama vivido no momento do crime pela vítima pode levá-la ou a entender que ela jamais conseguiria enxergar, não me lembro de nada, prefiro apagar, não quero nem ver porque não vou lembrar de jeito nenhum, ou uma vez levada a reconhecer alguém, induzir alguém, gravar aquela imagem para sempre como a imagem do seu agressor. E por isso é o perigo de se fazer esse reconhecimento com show-up, induzindo. Porque você pode comprometer um reconhecimento e torná-lo muito inequívoco na cabeça da pessoa reconhecedora. Mas, enfim, em juízo, boa parte delas reconheceu e as outras vítimas não conseguiam reconhecer no seguinte sentido: eu não consigo olhar pela janela. A gente falava, mas olha, ele está preso, ele está algemado, temos policiais no fórum e tal. Eu lembro de uma delas que abraçou a mãe, a menina que era adolescente. Ela abraçou a mãe e ensopou a roupa da mãe de lágrimas, chorando e soluçando, dizendo, mãe, não quero olhar, não vou olhar. Aí eu pedi pro juízo, falei assim, olha, a vítima não tem mais condição de fazer esse reconhecimento. O máximo que nós podemos... Se isso vai depois dificultar a prova ou não, a gente vê depois. O que nós podemos fazer agora é apresentar as fotos das pessoas que foram submetidas a reconhecimento na fase policial, para que ela confirme pra gente se foi isso que foi apresentado, essas pessoas que foram apresentadas para ela na polícia, e se ela fez o reconhecimento. E depois a gente vê que valor tem isso, mas essa vítima não pode passar por isso de novo, não tem como, né? Hoje, isso seria indiscutível, André. Não se submeteriam essas vítimas a reconhecimento em juízo de jeito nenhum. O nosso cuidado com revitimização hoje é muito melhor. Nós incrementamos muito essa noção nossa nos últimos 10 anos. Mas há 10, 12 anos nós não tínhamos essa visão. A gente queria fazer uma prova boa. O Ministério Público queria fazer a melhor prova para garantir a condenação. E, ultimamente, o Ministério Público entendeu que tem que encontrar mecanismos de obter uma boa prova com o menor sacrifício possível da vítima. Né, o menor sacrifício possível da vítima. Mas naquela época ainda a nossa visão era muito, a vítima é fonte de prova, eu quero fazer a melhor prova. Mas aquilo era muito comovente, a menina ensopando a mãe de lágrimas porque não suportava olhar para o agressor. A outra começou a ficar trêmula e aparentava até que iria desmaiar e tal, então o juiz também fez da mesma forma. A senhora reconhece. Tá? Lembrando que eram processos diferentes, em datas diferentes. Mas ele era trazido e submetido a reconhecimento lá na janelinha. Todas as que viram confirmaram, e as outras... olharam a foto e confirmavam. Vamos deixar claro para o nosso público, André, que essas pessoas, essas vítimas, esse reconhecimento em juízo, a vítima reconhece o quê?
Em tese, e para nós o que nós queremos é que ela reconheça quem praticou o crime contra ela. Mas ela, na prática, vai reconhecer quem? Ela vai ver se ela reconhece aquele que ela reconheceu na polícia. É o reconhecimento do reconhecimento. Por isso, muito corretamente... Uma ratificação. É a ratificação. Mais modernamente, o CNJ tem resolução já sobre isso e a jurisprudência do STJ praticamente pacificou o seguinte: um reconhecimento inicial viciado implica uma prova irrepetível e, portanto, inválida. Não adianta fazer depois em juízo e melhorar. Agora a gente faz melhor, colocando como paradigmas gente mais parecida, pede para ela descrever, antes ela não descreveu, agora a gente pede para descrever. Não. Se a gente não obedecer os ditames dos artigos 226 seguintes do Código de Processo Penal, que é a regulamentação do reconhecimento, esta prova está inválida por desobediência do rito. Que esse rito é muito importante para a segurança, para a valia. Mas em juízo, enfim, reconheceram com aquela precariedade que havia e as outras que não tinham condição reconheciam com a exibição das fotos. Tudo bem com todos os paradigmas, mas elas diziam, não, reconheciam o número 2 ou 1, porque foi aquele que elas viram na polícia, de fato. E ele negava a autoria, com negativa pura e simples. Porque sem álibi, né? Ele não se recordava também, né, de onde estaria naquela noite. Ele falou, eu devia estar em casa, esse horário, sei lá, não devia estar. Enfim. E isso implicou que nas condenações começaram a ficar sucessivas. E aí, André, se para a polícia, lá atrás, os reconhecimentos em bloco iam ratificando a convicção da polícia de que tinha definido a autoria, em juízo, para nós do Ministério Público e para o Poder Judiciário, as condenações que vinham reforçavam ainda mais a veracidade que a gente acreditava estar estampada naquele reconhecimento da autoria. E essas condenações também, o percurso no tribunal mesmo, né? Idêntico. Os recursos eram precários, falavam assim, não, um reconhecimento só não é o bastante. Nesse momento, o promotor responde, não há só um reconhecimento. Conforme consta na sentença, há cerca de 7 ou 8. Porque além desse reconhecimento aqui confirmado em juízo, há outros tantos em todos os processos dele, muitos reafirmados em juízo também. Não, e a gente tem que pontuar isso aqui, que fora os recursos, teve uma revisão criminal, né? Teve uma revisão criminal que tentou no tribunal discutir, falou a precariedade desse reconhecimento e o tribunal indeferiu. E nesse ponto, André, eu vou aproveitar um parênteses aqui, se você me permite, para fazer uma justiça para um dos colegas que atuou no processo. Eu ia perguntar isso para você. Tá. Porque aí também acaba entrando um pouco o trabalho da imprensa também em relação a isso. Perfeito. Que você finalizou no outro episódio. Perfeito. Eu ia te dizer. Quando depois se descobriu, né, o equívoco das condenações, enfim, que nós vamos explicar ainda, ou nesse ou em outro episódio, a imprensa fez contato, né, com a equipe que atuou para reformar essas condenações e tal, e achou trechos de manifestações dos promotores e dos juízes atuantes, dos procuradores e dos desembargadores atuantes nos processos anteriores. E numa delas, eles destacam um trecho em que um colega nosso, então oficiante em Osasco, um colega que por acaso eu conheço, não é um amigo pessoal meu, mas é um colega que por acaso eu conheço, seríssimo, uma pessoa admirada, ele destaca um trecho nas contrarrazões, a imprensa destaca um trecho nas contrarrazões, e com o argumento de que ele estaria dizendo que era claro que o réu tinha cara de culpado porque ele não era loiro de olhos azuis como o Brad Pitt, o George Clooney, alguma coisa. Ele escreve esse trecho. Ele não escreve exatamente isso e eu vou explicar o contexto em que ele escreve aquilo. Vejam, os reconhecimentos, como eu disse, eram sucessivos. As vítimas reconheceram todas na polícia, e em juízo elas voltavam e reconheciam de novo. Elas ratificavam, portanto, o reconhecimento feito na polícia. A defesa, em alguns casos, não era uma mesma defesa. Ele era um réu pobre, sem advogado constituído, então nomeava-se um advogado para cada processo. Nos casos de Osasco, atuou a Defensoria Pública, cuja excelência da qualidade do trabalho é por todos nós conhecida. E, naturalmente, a Defensoria fazia o recurso com o seguinte argumento. Olha, houve reconhecimento, mas esse reconhecimento é precário. Por quê? Este réu tem uma aparência muito comum. Ele é uma pessoa, um homem de porte físico forte, atlético, entre 1,75m e 1,80m, pardo. Boa parte da população brasileira masculina se encaixa nesse perfil. E quando a vítima descreve, para fazer o reconhecimento, quando ela faz a descrição prévia da pessoa a ser reconhecida, ela só dá esses elementos. Portanto, não tem uma distinção muito grande para dar segurança no reconhecimento. Um bom argumento da Defensoria, que o colega respondeu, a meu ver, à altura com um bom argumento, dizendo, mas o réu que é reconhecido é uma pessoa que tem essas características.
Ele não é um loiro de olhos azuis. Nenhuma vítima falou que foi estuprada por um loiro de olhos azuis, ou por um oriental, ou por uma pessoa calva, ou por uma, ou por uma pessoa com uma cicatriz. As vítimas descreveram que era uma pessoa moreno pardo entre 1,75 m e 1,80 m. Ele só escreveu isso no processo. Você entende o argumento dele? Tirado do contexto, parece uma coisa completamente diferente, monstruosa. Parece um preconceito monstruoso. Você comentou comigo que a imprensa colocou que o promotor fala que só loiro de olho azul que então ele não seria inocente se ele não fosse loiro de olho azul. Então, quer Você dizer... entende como isso é torcido, esse argumento? Né? É muito desleal com um promotor que atua com a responsabilidade que a gente sabe que cada um de nós tem que ter para atuar no dia a dia e que não fez nada bárbaro como pareceu ser nesse trecho de reportagem que, se alguém se interessar e for procurar, vai encontrar. Então já fica aqui advertido que não foi isso que ele fez. Ele em nenhum momento escreveu. Então, isso passou seria uma imagem completamente elitista. E não foi nada disso. Ele só falou assim, olha, a descrição que elas fizeram é uma descrição de uma comum, boa parte dos brasileiros, eu sei, e de fato o réu que foi apresentado tem as características comuns, mas que batem com a descrição que foi feita. E, portanto, foi somente isso que ele destacou. Inclusive, você falou para mim, que é curioso também isso, que a gente estava conversando antes aqui do episódio, que a descrição dele, que dava, era muito parecida com ele. Ele não parecia com o réu original, mas a descrição era similar. Então, era similar. Induzia esse erro também. Esse generalismo abrange os dois, que podem não parecer, mas a descrição bate os dois. Só para ser muito preciso, o que o promotor colocou nas contrarrazões dele foi o seguinte, em termos gerais. Nenhuma das vítimas fez uma descrição de um homem loiro de olhos azuis, ou seja, de alguém muito diferente daquele réu que foi mostrado para elas. Para dizer... Olha, ela descreveu um réu loiro de olhos azuis e reconheceu um moreno pardo de olhos pretos. Não, aí indicaria uma imprecisão na descrição e na pessoa reconhecida. Não houve isso, foi somente isso que ele colocou nas contrarrazões. Tá bom? Para deixar claro isso. Bom, de toda forma, tanto assim que foi acolhido no tribunal. Entenderam exatamente isso. Falaram, não, o reconhecimento é suficiente porque ela descreveu dentro das possibilidades. Ele é um homem sem cicatrizes, sem marcas e tudo e tal, nesse perfil. Então foi mantida, as condenações foram todas mantidas. Eduardo, então, a gente está chegando no ponto-chave aqui do episódio. Perfeito. A gente está chegando nas condenações, tudo negado no tribunal, Mantidas revisão no tribunal, criminal, tudo. E tudo transitado. E tudo transitado. E aí, como é que vem a virada? Como é que vem? Você falou no final do outro episódio ali daquele material ali genético, daquela coisa ali, e agora? Como que ele aparece de novo aqui na nossa história? E a tua lembrança foi boa e precisa, André, porque é exatamente sobre isso. Essas condenações já estavam definitivas. Houve outro caso, como sempre há, né, de crime sexual em Barueri e tal. Houve outro criminoso sexual de Barueri que foi capturado num dos casos. E eu atuei em outros casos também, em outros casos de crime sexual. Mas um belo dia, eu acredito que seja entre 2017 ou 2019 aproximadamente, pouco antes da pandemia, eu recebo na minha promotoria um ofício da delegacia de polícia dizendo mais ou menos o seguinte, olha, isso aqui é um material que veio do IC, ele se refere a processos muito antigos, casos muito antigos, do réu Carlos Edmilson tal, e vieram os resultados de confronto genético. Eu olhei e ainda pensei, falei, poxa, eu fiz alguns desses processos e nunca vi que tinha material genético ou exame por vir. Para ser justo, parece que teve uma das defesas que pediu num dos processos que fosse feito o confronto, porque tinha dado material possível para fazer confronto, e parece que isso teria sido negado pelo juízo, ao argumento de que, olha, já tem muitos reconhecimentos, não é necessário, não tem mais dúvida, não fez. Consta que teria havido isso, tá? Eu não atuei nesse processo, não vi isso. Mas consta que teria tido num dos casos somente. Nos outros, nem a própria defesa viu que tinha esse material por vir. Quando veio esse material, eu comecei a folheá-lo, porque eu pensei o seguinte, olha, eu vou mandar para os processos, eu vou tirar cópia tantas quantas forem e mandar para os autos dos processos só para ficar lá juntado. Ou então vou arquivar aqui na promotoria. No entanto, quando eu folheei, André, e eu lembro desse momento como se fosse hoje, eu estava sentado na minha sala no gabinete da promotoria em Barueri, a hora que eu folheei, eu vi, o laudo dizia assim, os 5 materiais submetidos à perícia apontam para um perfil genético que não é o do Carlos Edmilson. Não é o do Carlos Edmilson. E eram 5 das vítimas do Carlos Edmilson. E, detalhe, 4 desses 5, 4 deles são de um mesmo homem, que não é o Carlos Edmilson. Então,
Ali havia, no material pego nas vítimas, havia material de 2 homens. 4 de um mesmo homem e 1 de outro homem. E nenhum desses 2 era o Carlos Edmilson. Quando eu olhei isso, eu parei, evidentemente, tudo que eu estava fazendo e falei, tô perplexo, tô surpreso, mas a gente precisa tomar uma providência. E aí, entra aquela mesma coisa, né? Que assim, para um promotor, talvez para a população, não sei, isso não seja tão claro, mas para um promotor, isso é muito claro. Chegada à prova, uma prova categórica como essa, da inocência de alguém, o teu senso de dever e de missão é o mesmo de quando chega a prova da culpa de alguém cuja responsabilidade você tem de promover. Quando chegou a prova da culpa, da inocência ali, evidente, pelo menos em alguns dos casos de alguém, para mim despertou o dever, eu preciso ir atrás de alguma forma para ver isso. E aí eu fiz contato com a Defensoria Pública e fiz contato com a OAB para nomear advogado para tentar reverter, para analisar, para reanalisar todos os casos. Porque aquilo era muito significativo naquele contexto de prova. Porque, evidentemente, aquelas 5 vítimas, cujo material agora o DNA comprovava que haviam reconhecido o Carlos Edmilson, haviam reconhecido o Carlos Edmilson equivocadamente. E esse era o conteúdo essencial, nuclear, nevrálgico da prova das 12 condenações dele. Das 7 de Barueri e 5 de Osasco, mais ou menos. Então foi nesse momento que eu decidi chamar. Só que a Defensoria Pública, não tínhamos Defensoria Pública ainda em Barueri, ela não podia atuar porque as condenações não eram da comarca dela. Eu acho que talvez a Defensoria tenha feito algum habeas corpus ou revisão criminal nos casos de Osasco, porque aí era da comarca deles, eles fizeram. Mas a OAB local nomeou uma advogada para o caso. A advogada, até a doutora veio falar comigo no dia. Doutora, mas o que é isso aqui e tal? Eu falei, olha, doutora, esse caso é muito complexo. Talvez tenha que ver uma grande revisão criminal, um trabalho muito grande e tal. Ela tentou um habeas corpus no tribunal, se eu não me engano, e esse habeas corpus foi negado liminarmente, dizendo, não, ela quer discutir condenação de 8, 10 casos, não tem cabimento isso aqui e tal, foi liminarmente negado. E eu fiquei muito preocupado, eu fiz contato com a Defensoria e perguntei para eles com quem que eu poderia falar que talvez desse assessoria para o Carlos Edmilson na execução penal, onde ele estava cumprindo pena. E eles falaram que lá tinha a FUNAP, e eu pedi que então eles enviassem o material, porque evidentemente que eu enviei o conjunto de provas periciais para eles, tal. Eles acho que encaminharam para alguém lá para considerar sobre isso. Mas um ponto importante, e é preciso também dizer isso para a população, aqui o que caberia seria uma revisão criminal para rediscutir essas condenações. E o Ministério Público é uma das poucas ações, André, para as quais o Ministério Público não tem legitimidade ativa de fazer a revisão criminal. De qualquer jeito, não seria eu, um promotor de primeiro grau, que faria. Se fosse possível, se houvesse essa legitimidade, seria a Procuradoria de Justiça. Eu confesso que eu me debrucei, fui estudar na época e vi que nós não tínhamos legitimidade para isso. Por isso é que eu encaminhei o caso, então, para a Defensoria Pública e para a OAB. Mas, infelizmente, eu vi que aquilo demoraria, teria entraves para aquilo ser atendido. Eu sabia que o caminho do Carlos Edmilson era um caminho longo, porque nós tínhamos 12 condenações e 5 DNAs negados. Mas havia um caminho longo para eventualmente reformar todas. De toda forma, eu passei para essas pessoas e até que um dia alguém me procurou na promotoria e aí o curso do caso mudou completamente. E é isso que a gente vai tratar no nosso próximo episódio, né? O desfecho desse caso, afinal de contas, né? Tá todo mundo curioso para saber o que aconteceu, porque é um caso muito grave, um caso de crime sexual sempre é um caso grave, a pena é muito alta, é uma marca social muito grande, inclusive para o executado depois no sistema penitenciário, e a gente quer saber o que aconteceu nesse caso. Tá ótimo.